Nono volume da obra. Todos equilibrados pelo fluido racional, que é a luz verdadeira do animal racional. A vida racional, agora aí na matéria, é uma vida orientada, todos recebendo todas as orientações precisas para o seu bom viver, para o seu belo viver, para a sua grandiosidade e a grandiosidade de todos. Todos se compreendendo, todos se entendendo, num nível de equilíbrio que nunca sonharam possuir, e nunca imaginaram e pensavam em possuir, nem muito menos em existir uma coisa tão bela, tão perfeita e tão pura. O equilíbrio do aparelho racional, ou, para melhor entender, do animal racional, ou, para melhor saber, do ser humano. E assim, que felicidade integral, por estar reunido todo o bem, toda a felicidade, todo o ideal. Porque o ideal de todos é viver bem, é viver feliz e viver em paz. E todos assim vivendo. Que riqueza, que grandeza! O maior tesouro de todos, ambicionado por todos, é viver em paz, é viver feliz, com bastante saúde, com bastante equilíbrio, satisfeitos, alegres e contentes. Isto é que é viver racionalmente. Isto é que é viver imunizado, alegre, contente e feliz para o resto da vida. E assim, tudo de bom e de belo reunido numa coisa só, a imunização racional. Todos em contato com seu verdadeiro mundo de origem, unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, aparelhados pelo seu verdadeiro mundo de origem e recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional na vida material. Então aí, se tornando seres felicíssimos, altamente felicíssimos para o resto da vida, riquíssimos de felicidade. Isto é que é viver imunizado, é viver racionalmente, sendo orientados pelo seu mundo de origem, o seu mundo racional. E assim, todos alegres e contentes para o resto da vida. E assim, todos brilhando racionalmente, todos alegres, mas uma alegria de satisfação, de amor, de pureza, de sentimento puro, de sentimento bom, de sentimento equilibrado, por estarem sendo comandados pelo seu mundo de origem, o mundo racional. Então, há gosto e prazer de viverem, porque vivem alegres sempre e satisfeitos sempre, por estarem sendo orientados pelo seu mundo de origem, sendo governados pelo seu mundo de origem. Então, a vida se tornará um paraíso. Até a terra, então, virando um paraíso racional, por todos estarem recebendo todas as orientações precisas para a sua felicidade verdadeira, para o seu bem, para a sua paz e para a sua tranquilidade. E assim, todos alegres e felizes. Isto é que é viver imunizado. Isto é que é viver racionalmente. Nasce o equilíbrio naturalmente na pessoa. De bicho racional, passa para racional, para aparelho racional. De bicho, passa para aparelho, por estar ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, e sendo desligado do corpo os dois fluidos do bicho irracional, o fluido elétrico e o fluido magnético. Então, fica a pessoa aparelhada com o seu mundo de origem, sendo orientada pelo seu mundo de origem. Que beleza, que grandeza, que felicidade! Todos vivendo bem melhor do que bem, porque cessando imediatamente todos os males do corpo e todos os males da vida. Por retirar do corpo, ou por ser desligado do corpo, o fluido elétrico e magnético,
o fluido monstro, causador de todo o sofrimento, a categoria de animal racional, de todo o sofrimento e padecimento do animal racional. O fluido monstro, o fluido elétrico e magnético. Fica a pessoa ligada ao seu verdadeiro mundo de origem, sendo iluminada pela sua verdadeira luz, a luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional, a luz verdadeira do ser humano. Então, aí, nascendo a vidência racional na pessoa, e a pessoa vendo o outro mundo, o seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, com seus habitantes, e dialogando com eles, sendo orientados por eles. Assim, como está aí, estão ligados ao fluido elétrico, que é o do Sol, e ao magnético, que é da Lua. Então, estão vendo a Lua e o Sol. E uma vez ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, pela sua verdadeira luz de origem, vão ver o seu mundo de origem, porque nasce a vidência racional no animal racional. E aí não é mais animal, e sim aparelho racional. Então, vejam que bela e grandiosa modificação. Uma coisa que ninguém nunca esperou, a maior surpresa para todos, a descoberta do seu verdadeiro mundo de origem. E assim, vejam a verdadeira fraternidade, paz e amor racional. O amor puro, belo, perfeito e sem defeito. Não esse amor aí do animal, cheio de defeitos. Amor de bicho, amor feroz, amor tenebroso, amor criminoso. E por isso, e por causa do amor, muitos crimes. Não é esse amor de bicho. É um amor diferente. Este é um amor racional. E assim, vejam que brilhante modificação, muito naturalmente, muito naturalmente. E para chegar a esse estado do ser verdadeiro natural, é preciso reler sempre, e a persistência na leitura. Então, conseguem imediatamente o grande tesouro, a imunização racional. E assim, todos alcançarão, uns mais cedo e outros mais tarde um pouquinho. Uns alcançarão logo de imediato, e outros, descuidados, alcançarão também, que serão os retardatários. E assim, vejam como é lindo, como é sublime viver racionalmente imunizado. Tudo vai dando certo na vida da pessoa, tudo vai se modificando de bem para melhor sempre. Esta é que é a verdadeira vida do aparelho racional. E depois de aparelho racional, passam para racionais puros, limpos e perfeitos. E assim, vejam quantas glórias alcançaram. Glória racional. Neste momento em que estão sendo cientes da vida racional, de aparelho racional, que é tão fácil conseguir, é somente a persistência na leitura, reler sempre, quanto mais vezes melhor, porque estão em contato com a sua verdadeira luz, a luz racional. E daí, todos universalmente imunizados, todos recebendo todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem. Então aí, o equilíbrio de todos, o equilíbrio do mundo e o equilíbrio da natureza. Até a própria natureza se modificará em favor de todos. Começará então a ficar bem regulada, favorecendo todos e não prejudicando. E assim, está na hora de todos se imunizarem. Está na hora, porque a fase de aparelho racional está aí. A luz racional está aí na Terra. Então, está na hora de todos se imunizarem. E assim, é dever de todos fazer a propaganda do conhecimento que têm em mãos, para salvar os demais, para salvar a todos. Levar o conhecimento a todos, para todos serem cientes, para o bem de todos e para a felicidade de todos. Esta é que é a riqueza maior de todos, estar em contato com o seu mundo de origem,
estar dia e noite sendo orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem. Esta é que é a maior riqueza de todos, sabendo que todos estão de volta para o seu verdadeiro mundo de origem e que esse mundo de matéria já chegou no seu fim. E assim, vejam que transformação para esse mundo. Neste momento, a maior e melhor transformação de todos os tempos, por todos estarem nessa fase de aparelho racional, ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Assim, como este aparelho está aqui me servindo, está aqui falando, todos vão ficar assim, se entendendo com o seu verdadeiro mundo de origem, sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. Assim, igualmente a este aparelho de que eu estou me servindo para falar com todos, para elaborar este brilhante conhecimento. Todos vão ficar assim, mas é preciso a persistência na leitura, para entender bem, compreender bem e sentir bem. E assim, vejam que chegou no mundo a maior felicidade de todos, a maior riqueza de todos, o maior tesouro de todos, a imunização racional, que quer dizer todos ligados ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, todos recebendo todas as orientações precisas para a felicidade de todos, para o bem de todos, para a paz de todos, para a fraternidade de todos, para a alegria de todos e para a satisfação de todos. E assim, iluminados pela luz racional, a luz do seu verdadeiro mundo de origem, do mundo do aparelho racional. Então, vem o prolongamento dos anos de vida, mas com a satisfação de viverem alegres, felizes, contentes e contentíssimos, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. Só quem pode trazer o equilíbrio do aparelho racional é somente o mundo de sua origem, o mundo racional. Somente sendo orientados pelo mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E daí, tudo belo, tudo bom e tudo lindo, ricos de felicidade para o resto da vida. A mentalidade racional é muito diferente da mentalidade do animal. O animal sofre, padece por ser animal, por estar na categoria de animal. Depois que passa para aparelho racional, cessou o sofrimento do corpo e o sofrimento da vida. Então, vai ter imenso prazer de viver. Como animal, desprazer de viver, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Como animal, sempre sofrendo, expostos a todo o sofrimento sem garantias. E como aparelho racional, tão diferente, com toda a garantia racional. Então, está garantido, porque está sendo orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem. Está garantido pelo seu verdadeiro mundo de origem, sendo orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem, tendo todas as garantias pelo seu verdadeiro mundo de origem. E como animal racional, como estavam, na categoria de animal, sem garantia alguma, sem ter com quem contar e sem aonde se agarrar, exposto a todo o sofrimento e a todos os tormentos, na situação de salve-se quem puder. Isto na categoria de animal racional, mas na categoria de aparelho racional é muito diferente, porque tem todas as garantias. Como animal racional, sem garantia, e como aparelho racional, com todas as garantias, com toda a garantia. E assim, todos vivendo felicíssimos para o resto da vida e dizendo: é verdade, até que enfim chegou o que todos ambicionavam há muito, a paz verdadeira, a fraternidade verdadeira, a alegria verdadeira, o amor verdadeiro. Até que enfim
chegou o grande tesouro racional, o verdadeiro tesouro do aparelho racional. E assim, festas e mais festas, todos alegres, todos em festas, todos emocionados, todos festejando a imunização racional, e todos ricos de felicidade, por saberem que todos pertencem à vida eterna, à vida racional. Todos sabendo que estão de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, todos emocionados, todos festejando a sua volta para o seu verdadeiro lugar, para o seu verdadeiro mundo, que aí na Terra não é o verdadeiro mundo de seus habitantes. Por isso sofriam, padeciam e morriam, por não serem daí. Então, a alegria é emocionante, é geral, universal. Vejam que tudo chega ao seu dia, que tudo que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio, esse mundo deformado, e tinha um dia que chegar o seu fim, e aí está o fim. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, e assim, acabando as questões e os perjúrios, acabando tudo de ruim, e todos vivendo racionalmente, por estarem todos orientados e iluminados pela luz racional, sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo, o mundo racional, a fase mais brilhante da vida da matéria, a fase de aparelho racional, a fase que ninguém nunca imaginou existir, e por isso ninguém nunca falou em fase de aparelho racional ou na fase de aparelho racional. Ninguém nunca falou. Hoje é que estão conhecendo o que é a fase de aparelho racional. Então, todos vivendo já racionalmente, por todos já estarem sendo imunizados, até o serem totalmente, até serem imunizados de todo, até ser completa a imunização, porque vai aos poucos, naturalmente, vai sendo imunizado naturalmente, sem sentir, até ser totalmente. Então, todos já estão sendo imunizados, e com a continuação da leitura, do conhecimento, então, ficarão totalmente. E assim, vejam como todos estão a passos largos, para ficarem imunizados totalmente, para ficarem imunizados de todo. Vejam como todos estão a passos largos, com a continuação da leitura, com a persistência na leitura, lendo e relendo, relendo sempre. E o melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos, para que se imunizem o mais depressa possível, os livros nas mãos, para que sejam senhores da imunização racional o mais depressa possível. Este é o maior conhecimento de utilidade, de grande utilidade do ser humano. Então, livro nas mãos, o melhor passeio e a melhor distração é o livro nas mãos, para serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, o livro racional nas mãos. Então, o melhor passeio e a melhor distração é o livro racional nas mãos, para receberem a orientação racional. Para o aparelho racional, receber as orientações do mundo racional. Então não percam tempo. Chega de perder tempo com mediocridade, quer dizer, coisas sem valor, coisas que só prejudicam. Sim, porque quando se perde, está se prejudicando, e quando se ganha, está se elevando, está se enobrecendo racionalmente. Então, livro nas mãos, para que se imunizem o mais depressa possível, e a propaganda para salvar os demais. E assim, quantas felicidades nunca vistas, quantas alegrias nunca vistas, quanta fraternidade nunca vista, e assim sucessivamente. E assim, todos com a força mais poderosa do mundo em suas mãos, a imunização racional,
o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, a luz racional. E assim, a voz suprema é uma só, é a voz racional. A voz racional é a voz do verdadeiro bem, da paz, da alegria, da fraternidade e do amor verdadeiro. Então, a voz suprema a tudo e a todos é a voz racional, a voz do verdadeiro equilíbrio, a voz da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, a voz que libertou o animal racional desse passado infernal, a voz que trouxe a estrada certa, a voz do verdadeiro rumo certo, a voz suprema a tudo e a todos, a voz racional. E assim, nessa fase brilhante de aparelho racional, todos escutando noite e dia a voz racional, por estarem ligados ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, o equilíbrio de todos racionalmente, todos racionalmente brilhando através da voz racional. Todos sempre falaram em racional, mas nunca descobriram a sua origem de racional. Sabiam que eram de origem racional, mas não sabiam onde estava a origem, onde era a origem, de onde partiu a origem. Ninguém sabia. Sabia só dizer animal racional. E hoje todos conhecendo e sabendo a origem do seu ser, vendo e sentindo as influências do mundo de origem do seu ser, e dizendo, é verdade, todos estão completos do que necessitavam saber. Saber de onde viemos, como viemos, para onde retornaremos e como retornaremos. Hoje, todos convictos do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, a planície racional. Porque se tudo existe, é porque existe a origem, e a origem é a razão desse ou daquele ser. Se existe esse ou aquele ser, é porque existe a origem. Então, a origem de tudo que existe nesse mundo deformado trata-se de uma deformação racional. A origem é racional. E o que é racional não desvirtua do seu ser, embora deformado, mas é racional. E assim, hoje, todos com o seu ponto de vista firmado na imunização racional, por estarem convictos, logicamente e baseadamente, da origem de racional. Então, o que é racional tem base lógica, e o que é racional deformado não tem base nem lógica. É o caso da deformação racional. Numa deformação, não podiam encontrar nem base nem lógica, por serem seres deformados. Então, tinham que viver de experiências, na dúvida de tudo e duvidando de tudo, por serem seres em decomposição, sem saber por quê. Por não terem lógica nem base, não podiam saber o porquê do progresso da degeneração. Tudo que se degenera enfraquece, e por enfraquecer diminui, e por diminuir, com a multiplicação, desaparece. Era o que ia se dar com os seres dessa deformação. Tudo que é deformado está em decomposição, por ser deformado, por não estar no seu verdadeiro natural. E por não estar no seu verdadeiro natural, tinha mesmo que ir se enfraquecendo cada vez mais, em ruínas sempre, devido às multiplicações dos seres em decomposição. Uma coisa deformada, por estar deformada, fora do seu lugar verdadeiro, vai sempre enfraquecendo, vai sempre envelhecendo até se findar. Assim ia acontecer com a deformação racional. O próprio tempo, causador da erosão, por ir se destruindo, por ir se enfraquecendo, iria destruindo tudo e enfraquecendo tudo. E assim, tudo ficando velho, tudo se enfraquecendo, até vir o desaparecimento total,
como qualquer coisa que fica velha e se acaba, por tudo estar deformado. E muitos, por não perceberem isso, pensavam que a vida fosse essa mesma, como se soubessem ou conhecessem o porquê da vida e o porquê de sua existência, como se conhecessem o porquê desse mundo. Então, julgando por não conhecer o porquê de sua vida, falando assim a esmo, inconscientemente dizendo: a vida é esta mesma, e não se conformando com o que diz, por não se conformar com o sofrimento, por não se conformar com o seu extermínio e o extermínio de tudo. E tudo fica velho e se acaba. Então, quem fala como papagaio inconscientemente não sabe o que está dizendo, vai falando porque aprendeu a falar. Aprendeu a falar, mas não sabe o que diz, porque aprendeu a falar sem saber se está certo e sem saber se está errado. Então, quer é falar. Quem nunca soube o porquê de sua existência aí em cima dessa terra, não sabe o que diz, porque nunca soube do porquê de sua existência. Mas, quem não sabe o que diz, pensa e julga que está certo, e no ver das coisas, vê-se mesmo que não está certo. Se estivessem certos, não sofriam. Se estivessem certos, não morriam. Por não estarem certos, é que sofrem sem saber porquê, e morrem sem saber porquê. Mas a mania dos papagaios é sempre julgar e pensar que estão certos, e vendo em si mesmo tanta contradição. A incerteza de tudo, o sofrimento, a agonia e o desespero, caindo em uma infinidade de contradições. E por não saber o porquê de tudo isso, ficavam mantendo as amarguras de si mesmo e a sepultura, sem saber o porquê disso, o porquê dessa situação assim ser. Quem está certo não está aí, deformado nessa deformação. O certo está lá no seu verdadeiro mundo de origem, porque são eternos, puros, limpos e perfeitos. O que se diz da deformação é tudo errado, e por tudo ser errado é que todos sofrem e são errados, porque nunca souberam o porquê que assim eram, o porquê que assim são, porquê que assim estavam e o porquê da situação de serem assim como são. Hoje, todos sabendo o porquê desse encanto, o porquê dessa vida e o porquê desses valores todos aparentes. Esses valores todos que nunca valeram a ninguém. E assim, vejam quanta caduquice, por viver pensando, por viver imaginando, por viver de imaginações, por viver de pensamentos, como sempre foi a vida do encanto, a vida do bicho livre pensador, imaginador, que nunca pôde abolir o sofrimento e a dor, porque não estava nas imaginações dos deformados a solução do bem-estar de todos verdadeiro, e sim soluções somente para remediar, e a vida de todos continuar no ar, todos querendo acertar, e sempre por acertar, e o sofrimento se multiplicando por a deformação ir progredindo, e o que se deforma sofre sempre, e por isso, na deformação, nunca teve a solução verdadeira do equilíbrio dos seres deformados. Agora sim, por saberem o porquê de tudo isso e a solução estar aí, em mãos, que é a imunização racional. Então sim, a solução racional, a solução verdadeira da deformação racional. E assim, todos encontrando o seu verdadeiro mundo de origem, que é a sua base, e também o conhecimento da lógica perfeita da origem do porquê de serem seres em decomposição. Por serem deformados, tinham que ir todos de mal a pior, sempre. Então, vejam as coisas como são tão claras, para que todos enxerguem bem o que é racional puro, limpo e perfeito e o que é deformação racional. E assim, a voz suprema a tudo e a todos
dentro de todos os imunizados. Todos imunizados que estão ligados ao seu mundo de origem pelo fluido racional, estão com a voz suprema a tudo e a todos dentro do seu eu, e daí nascendo o equilíbrio racional, e daí recebendo o tratamento do fluido racional, e nascendo a vidência racional, e daí vindo o prolongamento dos anos de vida. E assim, a voz suprema a tudo e a todos, dentro de todos, noite e dia e noite. Mas, para chegar a esse ponto, a persistência na leitura. Ler e reler, ler e reler, ler e reler sempre, para que consigam estas alturas. Os mais descuidados retardarão mais um pouco, ficarão mais atrasados, e os obedientes, esses serão contemplados imediatamente pela sua obediência. E assim, a imunização racional imperando entre todos, por ser do verdadeiro natural de todos, orientando todos e governando todos, porque só quem pode governar o animal racional é somente o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, todos ligados ao seu mundo de origem, ao mundo racional, e todos vivendo racionalmente por receberem todas as orientações precisas do mundo racional, do mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. E assim, todos brilhando racionalmente dia e noite e dia, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o ponto máximo da vida de matéria. Ligados ao seu mundo de origem, a origem racional, para impor a origem ao ser racional. Somente a origem, as orientações da origem, é que podem trazer o equilíbrio do aparelho racional. Somente o mundo de sua origem, porque na origem é que está tudo. Na origem é que está o porquê de tudo. A origem é que sabe o porquê se originaram assim. A origem é que pode fazer todos deixarem de assim serem e voltarem ao mundo de sua origem. Portanto, somente a origem é que pode predominar naquilo que é de sua origem. Então, a predominância está na origem, para o acerto de tudo. Está na origem para o bem de todos. Está na origem para a felicidade de todos. Está na origem para a paz de todos. Está na origem para o bem-estar geral. Está a predominância na origem. E assim, as orientações da sua verdadeira origem é que podem pôr termo ao sofrimento do corpo e ao sofrimento da vida, e alcançarem a vida eterna, que é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, todos racionalmente vivendo, alegres, contentes e felizes para sempre, felicíssimos para o resto da vida, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem e saberem que vão voltar para o seu verdadeiro mundo. E assim, hoje, ricos de satisfação, por todos estarem com sua situação definida, saberem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Hoje, todos felicíssimos, por estarem unidos com seus irmãos da planície racional, do mundo racional, do seu mundo verdadeiro, e todos a caminho, a passos largos, para o seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, ou seja, pela fase em que estão de aparelho racional. Agora, vejam quanta satisfação, quanta alegria e quanta emoção, porque não esperavam semelhante dádiva do seu verdadeiro mundo de origem. E assim, hoje, todos convictos e completos de tudo o que necessitavam saber, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Hoje todos sabendo e tendo a definição do seu ser,
e a definição do mundo que habitam, e dizendo: é verdade, chegou o fim deste catastrófico mundo, que não era nosso, e chegou o fim desta nossa odisseia material, nessa vida de matéria. E assim, vejam que tudo o que tem princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio e tinha que chegar o fim. Está aí em suas mãos todo o conhecimento do princípio e todo o conhecimento do fim. Hoje, todos na fase de aparelho racional, todos como aparelho racional, e sabendo que de aparelho racional passarão para racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, todos vivendo alegres e contentes, porque sabem o porquê que aí estão vivendo. Hoje, todos felicíssimos e dizendo: é verdade, chegou o fim do nosso sofrimento e do nosso padecimento. Vivíamos como animais racionais, sofrendo a vida inteira sem saber porquê, e morrendo sem saber porquê. E hoje, todos os esclarecimentos do porquê que nós vivíamos como animais racionais. Como animal racional, o sofrimento atordoante dia e noite, por não sabermos o porquê que vivíamos assim. Vivíamos assim, sem saber porquê que vivíamos assim. Vivíamos quase igualmente ao animal irracional, que nada sabe do porquê de sua existência. Nós, idênticos, porque não sabíamos também. Não sabíamos o porquê da nossa origem, não sabíamos por que nos originamos assim. Desconhecíamos o verdadeiro natural, e vivendo assim, mal, a vida inteira, por desconhecermos o porquê desse mal. E hoje, sabendo tudo isso, tão naturalmente em nossas mãos, todo o conhecimento que todos ambicionavam saber. E assim, vejam que tudo tem o seu dia, e chegou o dia dessas verdades das verdades, que todos procuravam. Eis aí, em mãos de todos, o seu verdadeiro mundo de origem, o seu verdadeiro natural, e o conhecimento do porquê de sua origem e do porquê do seu natural. Sofreram muito na vida da matéria, porque tinham que sofrer mesmo, por não saberem o porquê da matéria, nem o porquê dessa vida de matéria. Por não saberem, tinham que penar muito, como animais racionais. Hoje, tudo solucionado, as soluções desse tudo aparente em mãos de todos. Hoje, quem é que não quer se imunizar? Todos querem. Quem é que não quer voltar para o seu verdadeiro mundo de origem? Todos querem. E assim, a satisfação é unânime, por saberem, terem certeza e terem convicção, com base, de saberem que aí na matéria não nascerão mais, e sim no seu verdadeiro mundo de origem. Nesse mundo encantado era uma coisa tenebrosa, porque ninguém sabia o porquê da existência dele. Imaginavam uma infinidade de coisas sem pé nem cabeça, sem base e sem lógica, e ficavam nos cálculos das experiências, da matemática, para ver se descobriam alguma coisa de importante, mas sempre ficavam na mesma. A vontade de todos acertar era muito grande, e todos sempre procurando acertar, mas nunca podiam acertar, como nunca puderam, por não conhecerem o seu verdadeiro natural e a sua verdadeira base de origem. Então, ficavam todos à procura da verdade das verdades, sem encontrar. Com o tempo, sem solução de coisa alguma, desanimavam e acabavam dizendo: a vida é esta mesma, por não encontrarem o porquê da vida. Então diziam: a vida é esta mesma, por não saberem o porquê da vida, por não saberem a origem da vida ser assim. Então, dizendo: a vida é esta mesma, e sem se conformar com a vida, porque ninguém nunca se conformou com o sofrimento e muito menos com a morte.
e viam logo que a vida não podia ser essa mesma, que a vida real tinha que ser outra muito diferente, e a vida real é a vida racional. E agora, eis aí em mãos de todos o conhecimento da verdadeira vida real, que é a vida racional, e a vida aparente, que é a vida material, a vida das realidades aparentes. E assim, vejam quantas contradições, para ver se encontravam o certo. Quantas contradições! E muitos já viviam completamente desiludidos, devido a tantas contradições, porque nunca encontraram ou nunca souberam a razão da vida assim ser. Então, viviam desanimados e bem desanimados, e dizendo consigo mesmos: eu não sei o porquê que eu vivo neste mundo. Vivo aqui neste mundo sem saber por que vivo. Vivo porque tenho vida, mas eu não sei o porquê da razão, o que deu causa a esta vida. E quem vive sem saber por que vive, não pode viver satisfeito. Tem que viver agonizando sempre e dizendo consigo mesmo: eu nada sou e nada sei, porque eu não sei o porquê que assim sou. Sei que do nada eu fui gerado e formado, mas o porquê desse nada ninguém nunca explicou. Então, ignorando o porquê de sua origem, de sua vida, muitos ficavam desanimados de viver e ainda mais dizendo: eu vivo aqui neste mundo com medo de tudo, com medo de adoecer, com medo de sofrer, com medo de ser vítima de doenças bem desagradáveis, com medo de ser vítima de tudo, porque tudo que nos rodeia nos prejudica. Então, muitos chegando ao ponto de dizer: o que adianta se viver numas condições dessas horrivelmente, nas trevas, e ninguém nunca pode solucionar o porquê dessas trevas? Estamos aqui sonhando. Quem vive de ilusões, vive sonhando. O que me adianta sonhar? Nada. Então, o que adianta viver assim? Nada. Então, muitos se desanimavam de viver. Então vamos filosofar pela melhor maneira possível para passar o tempo, e o tempo passando, a hora chegar de não mais viver. E assim era a agonia de muitos, agonizando para saber o porquê de sua existência. E hoje, em mãos de todos, tão naturalmente, a solução definitiva, o remédio salvador, a imunização racional. E assim, quanto agonizaram. E hoje a satisfação de todos é tão grande que ninguém tem palavras para agradecer tamanha graça, por se tratar da redenção universal. E ninguém tem palavras para agradecer tamanha magnitude, porque não há palavras que possam medir ou equilibrar essas alturas. Sim, porque não há coisa alguma que possa se comparar. Portanto, não há palavras com que possam se congratular com o ponto mais alto de tudo que alcançaram. E o ponto mais alto de tudo é todos no seu verdadeiro mundo de origem. Então, como animais racionais, como bichos livres pensadores, é que tinham palavras sugestivas para o engrandecimento do embuste. Mas o que é racional é inatingível por qualquer palavra, porque a pureza não há comparação. Racional quer dizer puros, limpos e perfeitos. Não há comparação. E não havendo comparação, como não há, não podem existir palavras de agradecimento. E assim, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, e todos dizendo: chegou o maior dia da vida de todos, o dia que muitos esperavam de modos e maneiras diferentes. Imaginavam que tinha que chegar esse dia, mas não sabiam como. Então, imaginavam de acordo com o seu modo de sentir as coisas, suas maneiras, seus pontos de vista imaginários.
mas nunca atinavam que pudesse ser assim, como está aí em mãos de todos. E assim, vejam quanta caduquice e quanto trabalho perdido. Basta ser matéria para ser um trabalho perdido. Porque tudo se acaba, e por tudo se acabar, perdeu tempo, trabalho perdido. Na matéria, por ser matéria, nunca existiu coisa alguma eterna. Tudo tem o seu tempo de duração, por ser matéria. E tudo que é de matéria, por si mesmo, vai se destruindo. E assim sendo, que tempo perdido, lutas perdidas, sacrifícios sem recompensa, porque tudo se acaba. Tudo se acaba por coisa alguma ter valor. O valor é todo aparente, e aparências não são verdades, e por isso tudo se acaba. Então, tempo perdido de todos, de lutas perdidas e de sacrifícios sem recompensa. Qual é a recompensa do nada? Nada. Por isso tudo surgiu do nada e volta ao nada, por tudo ser aparência e nada mais. Agora, um iludido dá valor ao nada como se o nada tivesse valor, por estar iludido pelo nada, por estar iludido pelas aparências, por estar iludido pelas fantasias e por estar iludido pelas hipocrisias. Sofre as consequências por estar iludido, e por isso falando que o mundo é de sofrimentos e de ilusões, porque um iludido sofre as consequências de suas ilusões. Quando vêm as desilusões, aí é que caem na realidade e então dizem: a vida é um sonho que parece tudo ser, sem nada ser. E ainda mais, dizem, a vida é falsa, e por ser falsa, morremos de repente, sem querer morrer. Ainda mais dizendo, nós somos traidores de nós mesmos, e por isso todos vivem sofrendo, todos vivem penando, por nós sermos traidores de nós mesmos. E às vezes, pilheriando por não saber, dizem, quem nos fez assim não teve mais o que fazer. Por que nos fez assim? Só para sofrermos? Tudo isto por ignorar o seu verdadeiro natural e a sua verdadeira origem. A vida racional é uma vida com modos, meios e métodos racionais. Racional quer dizer razão. Então, pela orientação racional, vêm os modos, os métodos e as deliberações. Por a vida racional ser diferente da vida do animal racional. Um animal racional, por ser animal, está na classe do inconsciente, na classe das imaginações, na classe das experiências. Por ser animal, variando, duvidando, por ser inconsciente. E o inconsciente nunca teve certeza daquilo que faz, por ser inconsciente. E por isso hoje é uma coisa, amanhã é outra. E assim, na classe de animal, o permanente desequilíbrio, por ser animal, já com a orientação racional, com as orientações do seu verdadeiro mundo de origem, já a coisa modifica para o plano racional, porque estão sendo orientados racionalmente. E assim, tudo se desenvolvendo racionalmente, e chegando então, pela orientação racional, ao equilíbrio perfeito. Havendo equilíbrio aí na vida da matéria, porque o que fazia o desequilíbrio era estarem na categoria de animal racional. E agora, na categoria de aparelho racional, as orientações são outras. A orientação é racional. Então aí, vindo o equilíbrio de tudo e de todos, pelas orientações do mundo racional, do mundo verdadeiro do animal racional. Então, vivendo racionalmente, vive conscientemente, e vivendo racionalmente, vive conscientemente, e vivendo como viviam, como animal racional, viviam inconscientemente. Então, tudo o que o animal inconscientemente fez e adotou, racionalmente muito melhor ainda,
por as orientações serem do mundo racional. E assim, vejam que o redígio do desequilíbrio é um, e o redígio do equilíbrio é outro. O animal é o redígio do desequilíbrio, irracional com redígio do equilíbrio. Com o desequilíbrio, o sofrimento permanente, e com o equilíbrio, cessou o sofrimento, entrou em forma real, racional. Então tudo começa a dar certo na vida de todos, por ser racional. E assim, racionalmente, tudo brilhando e progredindo certo, e tudo dando certo. Agora, como animal racional, a inconsciência sempre permanecendo, e por serem inconscientes, o sofrimento se multiplicava sempre, porque o inconsciente não está certo, por ser um inconsciente, e por não estar certo, o sofrimento permanente, e por não estar certo, sofredores sempre, e racionalmente tudo certo. Então, aí, cessando o sofrimento da vida e do corpo, vindo então o prolongamento dos anos de vida, até se extinguir e não voltar mais aí.